Bem, eu vou conversar agora com a engenheira de alimentos, Luciana Ferreira, que acaba de lançar um livro eletrônico sobre bombons regionais da Amazônia. Luciana, é um prazer falar com você, tudo bem? Tudo bem, Mauro. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. Sim, não, é um prazer. Nós pegamos agora aí a Páscoa com tanto chocolate, continuar falando de chocolate é interessante, todo mundo gosta, né? Então, e é a característica dos bombons da Amazônia tem sempre uma cobertura de chocolate. O que lhe levou a escrever esse livro? Na verdade, essa história se confunde um pouco com a minha própria carreira. O que me levou a escolher a engenharia de alimentos foram os bombons regionais. Eu sempre gostei muito, mas eu senti, assim, como consumidora, uma falta de padronização desses produtos, né? Na época, né, onde eu comprava, sempre era de um jeito diferente, às vezes estava amassado, às vezes vinha com alguns defeitos, né? Um defeito que é muito comum aqui na nossa região é o mofo. Então, eu comecei a olhar como é que eu posso melhorar esses produtos e eu comecei a fazer meus próprios bombons regionais. Foi isso que me levou a buscar a formação em engenharia de alimentos, né? E aí, com os estudos, as prioridades foram se tornando outras, né? Eu acabei indo mais para a área acadêmica. Mas agora, né, vem o livro Então, agora para nós temos um bombom regional cientificamente aprovado. já são 20 anos aí estudando, né? Entre outras coisas, aí passei a estudar o chocolate como um todo, mas onde tudo começou, por incrível que pareça, foi no bombom regional. Então, antes da gente ver o livro, deixa eu logo lhe perguntar algumas coisas que me lembram logo o bombom regional. Primeiro, a embalagem é feia, papel celofane de uma cor feia. E ele é muito grande, né? Com boa vontade, a gente consegue colocar um sonho de valsa inteiro na boca, mas o bombom regional jamais. Por que essa. Primeiro, a escolha desse tipo de embalagem, que eu já vi que é tradicional. Todos que produzem bombom regional usam a mesma embalagem. E por que esse tamanho? Então, acaba que é um aspecto cultural, né? A própria embalagem identifica o produto. Talvez se uma marca utilizasse outras embalagens para embalar produtos semelhantes, o próprio consumidor não identificaria como nosso bombom regional, característico, né? Que tem o doce da fruta paraense, a casquinha de doce de leite e a cobertura de chocolate. Então, talvez até por isso mesmo novos entrantes de mercado mantenham, né, essa embalagem. Então, é realmente algo que identifica. E a questão do tamanho, né, eu ouvi, inclusive, aí ao longo né, dessa pesquisa, muitas pessoas, né, quando falam em bombom regional, dizem, não, eu gosto do meu bem grandão mesmo. Então, assim, é algo que o próprio consumidor, às vezes, né, e aí é Já uma questão de determinou, é mercado, o cultural. mercado estimula, né, o que ele consome. Então, acaba sendo um fator cultural. Uma outra Sim. pergunta antes de você mostrar o livro. Nós temos uma diversidade de frutas imensa na Amazônia, mas parece que o consumidor só gosta de cupuaçu e castanha do Pará quando se fala em bombom regional. Estou certo? É verdade, são os sabores mais buscados e a combinação deles, o cupuaçu com castanha. O bacuri também é muito procurado, né? Acaba sendo um recheio mais nobre, porque a polpa do bacuri também é um pouco mais cara, e no mercado esse acaba sendo um bombom mais caro. Mas o cupuaçu e a castanha do Pará não pode faltar nunca numa encomenda. O açaí parece que não decolou, né? O açaí é bom só ele. Quando começa a misturar muita coisa, acaba não ficando nem com gosto de açaí nem de chocolate. O paraense ele tem essa preferência, né, pelo consumo do açaí, tal qual ele é mesmo, né, com as farinhas e às vezes até como refeição, com as carnes. Então, quando ele vê assim associado a outros produtos que tentam inovar, às vezes ele não identifica como açaí. Então, vamos ver o seguinte: este é só o primeiro livro, você pretende lançar uma série, né? Você depois E vai para o chocolate de origem, assim por diante, não é isso? isso, eu sou docente desde 2015 do curso de gastronomia Da e UNAMA, né? comecei a ministrar a disciplina de chocolateria, até porque já vinha, né, nessa área de pesquisa do chocolate, mas em 2017 também me tornei professora da disciplina de confeitaria e doçaria. E foi aí onde eu comecei a olhar também para outras preparações da nossa região
que eram doces, né? E foi interessante porque, assim, eu cheguei a ouvir alguns chefes renomados falarem que na Amazônia não se tinham produções doces. E como eu era docente da área, lógico, a gente se depara com diversas produções que usam técnicas próprias da nossa região e que não estão registradas, né? Então, acho importante esse registro acadêmico, né? Que você usa um pouco o olhar do conhecimento técnico, mas identificando também preparações próprias, métodos próprios regionais que precisam ser descritos. E quando esses métodos eles são descritos, às vezes, por pessoas que não são da região, não levam em questão, por exemplo, aspectos tradicionais, né, aspectos culturais. A gente acabou de falar da questão, né, do tamanho, da embalagem. Tudo isso são aspectos culturais que fazem a nossa população identificar esses produtos. Então, é muito importante que esses registros sejam feitos realmente por profissionais aqui da região. Já existe alguma ficha técnica a respeito do bombom regional? No livro, eu diria assim, que é um primeiro registro, né, de caracterização desse bombom. Então, lá eu, por exemplo, coloco, numa parte do livro, eu coloco a anatomia do bombom regional, né, porque nos livros de confeitaria, técnicos, sempre se fala nas montagens dos produtos, né, por exemplo, uma torta, você coloca as montagens da base, geralmente se faz um corte longitudinal da preparação, e aí se ensina, né, quem está reproduzindo, preparações e como é feita a montagem. Então, o livro ele traz esse olhar, né? Como é que seria a montagem do bombom regional? E aí se coloca, ó, você tem o recheio do doce da fruta ou da castanha, há uma camada, né, que geralmente é feita de doce de leite, que é um doce de leite que não é um doce de leite comum, ele cristaliza, então ele fica crocante, né, mas ele tem que ter ali um tempinho como é que eu posso dizer, uma quarentenazinha, né, e aí é que ele vai ficar durinho, quando ele está fresquinho, ele é mais mole. E aí depois vem o chocolate, que ultimamente aqui na nossa região algumas produtoras começam a usar também o chocolate de origem paraense. Então, isso também é algo que pode diferenciar, né, o bombom que é feito aqui no Pará, com essa característica amazônica. Então, tudo isso, assim, é importante que seja registrado, né, e o ano onde essas coisas estão acontecendo, eu cito no livro também o movimento de produção de chocolate da amêndoa barra. Então, futuramente, quando as pessoas lerem, né, essa publicação, isso vai estar registrado, que, por exemplo, esse movimento de produção de chocolate da amêndoa barra, ele está acontecendo agora, né? O uso desses chocolates produzidos aqui no estado para começarem a ser utilizados nesses bombons regionais, está começando, né? É bem recente. E aí vai Luciana, começar. você falou há pouco em mofo. Qual Uhum. é o tempo de validade de um bombom regional que é manipulado? Pois é, essa é uma questão assim que logo que eu comecei os meus estudos, eu me deparei que é discrepante o que a gente aprende e o que se aplica no mercado, tá? Um bombom com recheio de doce de fruta, nas nossas condições de umidade, ele realmente vai ser muito difícil ele durar muito mais que um mês e meio, tá? Mas a gente vê muito no mercado validade de bombom colocada com 3 meses. Isso Ele deve ser conservado em refrigeração ou não? para que ele durasse esse tempo de 3 meses, ele teria que ser conservado em refrigeração, porém, traria outras implicações para o bombom, como, por exemplo, ele perder algumas características, ele apresentar migração de açúcar, então ficar com a aparência esbranquiçada. Para que ele se mantenha a temperatura ambiente, o ideal, né, do fabricante seria que ele realmente diminuísse essa vida de prateleira e informasse o consumidor que o bombom, na verdade, vai ter prazo de validade aí de 30, 45 dias no máximo. E como é que funciona aqui no mercado? Eles vêm com rótulo, eles vêm com essas informações, tem assinatura o bombom ou continua 100% artesanal? Nós temos algumas marcas, né, que comercializam de forma mais, digamos assim,
disponível ao longo do ano, e aí você pode ir em lojas, né, e consumir. Porém, eu acho que o consumo mais tradicional mesmo ainda é a encomenda, né? Todas as famílias paraenses geralmente têm aquela pessoa que já conhecem e que sabem, não, essa bombonzeira faz o bombom do jeito que eu gosto. Então, eu queria até destacar aqui essa palavra bombonzeira, né, como um outro aspecto cultural da produção desse bombom, porque são poucos os produtos alimentícios, eu diria, na culinária brasileira, onde a gente identifica um autor dessa atividade econômica. Tá? Aqui na nossa região a gente tem também a tacacazeira, lá na Bahia a gente tem a baiana do acarajé, e é interessante a gente ver que aqui no estado do Pará a gente tem, né, um profissional, a profissional, porque se usa muito o termo feminino, que é a bombonzeira, que faz o bombom regional. Então, não é qualquer bombom, né? A gente sabe que quando a gente usa a palavra bombonzeira, é o bombom com recheio do Regional. doce de fruta amazônica, né? E com todas essas características, inclusive com a embalagem, né, de celofane. Se é uma No, outra embalagem, no... a gente não Atualmente, no mercado, qual é a média de preço de um bombom, Luciana? dependendo, né, da qualidade, porque aí varia o tipo de chocolate que é utilizado, né? Infelizmente, ainda se usa muito a gordura fracionada e hidrogenada, mesmo o bombom, mesmo o nosso estado atualmente sendo o principal produtor de cacau nacional, infelizmente ainda se usa muito pouco chocolate de origem produzido aqui no estado. Então, dependendo da qualidade, né, desse ingrediente, mas de outros ingredientes do bombom, pode se variar entre R$ 2 e até R$ 5, né? Eu vi no último festival que teve de chocolate aqui da Lá no São, Amazônia. São José Liberto, né? Isso, eu vi bombonzeiras que fabricam, né, o seu bombom regional com chocolate de origem, comercializando o bombom a R$ 5. E eu acho que é um valor, considerando, né, todos os aspectos produtivos e culturais, até bem, bem interessante a gente considerando que isso é um produto único, né? E feito um a um. Luciana, mostre para nós o livro. Tá, eu vou compartilhar aqui. Ele só está na versão digital ainda, né? É bem ilustrado. Eu quis colocar assim bastante Sim. imagens, né, para que ele realmente ficasse bem atrativo e assim realmente identificasse os nossos bombons. Tá. Então, o prefácio, inclusive, queria destacar que é da nossa reitora, né, Maria Bethânia Fidalgo Arroio, da UNAMA. Aqui tem toda a tabela do conteúdo do livro, que fala um pouquinho dos aspectos O de culturais. cupuaçu é esse vermelho ou é o branco? É o branco, né? Isso, cupuaçu está aqui, temos bacuri, aqui temos também cupuaçu com castanha, mas, na verdade, cada bombonzeira, né, acaba Ah, sim, colocando... não tem uma regra geral. Cada não tem... bombozeira usa a embalagem que lhe convier. Isso. Então, basicamente, assim, a gente fala desses aspectos, eu falo, né, no livro, dos aspectos culturais, também da montagem desse bombom, e aí eu queria destacar que ele tem, assim, uma anatomia bem específica, inclusive eu uso esse termo no livro, né, anatomia do bombom regional, A que castanha vai inteira dentro, é? o Não é mais creme de tradicional. castanha, é a castanha mesmo. A castanha mesmo é o mais tradicional, mas a gente encontra variações no mercado com, né, o recheio de, né, brigadeiro de castanha e com castanha em pedaços. Inclusive, eu cito isso no livro, aqui só mostrando a parte de equipamentos e utensílios que são utilizados, né? E aí essas fotos eu peguei, né, dos cursos que eu ministro já sobre bombons regionais lá na Universidade da Amazônia. Inclusive, o projeto desse livro veio, né, dessas capacitações que a gente dá para a comunidade. Então, assim, hoje, né, a escolha do chocolate é muito importante, a gente tem todas essas opções e a cada vez mais a gente tem visto um crescimento no mercado de se evitar o chocolate, né, a cobertura fracionada ou hidrogenada. A gente escolher muito mais, né, o chocolate que é produzido com cacau daqui da região mesmo. Falo sobre técnicas para manuseio desse chocolate e como se faz mesmo o bombom, né? Desde da montagem da casquinha do bombom, depois tem um ingrediente intermediário que é chamado aqui na nossa região de casquinha de doce de leite, que é uma massinha, né, de doce de leite que envolve o doce da fruta amazônica.
mostro as técnicas de preparo dos doces, né, que vão dentro, desde do preparo da polpa. Por exemplo, o cupuaçu, o método tradicional de se obter a polpa é o corte com a tesoura, né, da polpa do cupuaçu. São detalhes simples para quem não é daqui, aliás, para quem é daqui, mas para quem não é e não sabe como manusear, faz toda a diferença na hora de preparar, né, essas produções. Então, eu falo do preparo dos doces de fruta, né, também do bombom de castanha, que ele é diferente, ele não é moldado, ele é banhado, né, e aí tem uma diferença, né, nos bombons moldados, né, que são feitos nos moldes, e dos banhados, onde eles literalmente recebem um banho de chocolate. Então, aqui, ó, apresentando, né, as nossas oficinas. Aqui, olha a diferença entre um bombom que é colocado no molde, né, e um bombom que é banhado. Então, se utiliza tem o um garfo. molde do tamanho da castanha. Isso. Na verdade, aqui a gente cobre, né, a castanha com a própria massa do doce de leite, e o próprio formato da castanha, né, já é banhado no chocolate. Então, são formas diferentes de você fazer esses bombons. Como é que essa massa de doce de leite fica crocante? Basicamente, a cristalização do açúcar é natural, é que nem quando a gente deixa um açúcar, né, à exposição no ambiente, ele tem a tendência de empedrar, porque ele vai, né, ele vai cristalizando. A mesma coisa é essa casquinha de doce de leite. Por exemplo, também, docinho de festa, que já não está mais tão novinho, a gente guarda na geladeira. Ele vai ficando mais durinho, né? Uma forma de você saber se o brigadeiro é novinho é quando ele está bem macio. Conforme ele vai passando uns dias, ele começa a endurecer um pouquinho, né? Então, isso também acontece com essa massinha de doce de leite que é preparada para o bombom regional. É por isso que o ideal é você fazer essa massinha, né, preparar o bombom, mas realmente só comercializar dali uns 3 dias, porque aí essa casquinha vai ficar crocante. Então, assim, isso, por exemplo, é uma informação que às vezes as pessoas não conhecem, né? E aí, cada vez mais, conforme a nossa gastronomia vai se desenvolvendo, é importante que a gente tenha esses registros para que a gente também não perca esse conhecimento, né? Por exemplo, que o nosso bombom regional não passe a ser chamado de trufa, como eu já vi algumas pessoas vendendo, comercializando aí no mercado, né? Então, nosso bombom regional não é uma trufa. Trufa é um bombom que é feito de ganache de chocolate, que geralmente é o chocolate misturado com creme de leite. Fica um recheio delicioso, cremoso, mas não é o nosso bombom regional. É um pouco também do que a gente faz aqui no Brasil, né, de usar o cream cheese no sushi, né? O japonês, ele vai dizer isso não é a nossa comida japonesa, né? Então, se alguém começar a fazer um bombom regional, né, de cupuaçu, mas utilizando creme de leite, a gente não vai reconhecer como o nosso bombom regional. Você volte ao livro lá, que ainda tem detalhes, né? Você fala da embalagem no livro. Então, aqui, por exemplo, eu falo desses métodos diferenciados, né, do bombom moldado e do bombom que é banhado. Então, o bombom banhado é feito uma trouxinha, literalmente, com essa massinha de doce de leite, e se envolve o recheio dentro da trouxinha. Então, é por isso que os bombons, eles têm aquele canal, eles não ficam naqueles moldes perfeitos. Isso pode ser feito tanto para recheios redondos, como os doces de fruta, né, de cupuaçu, quanto o de castanha, né, que é tradicional ter o formato da castanha. E aí esses bombons banhados, eles precisam, né, então, passar por um banho de chocolate. E aí tem alguns termos também regionais que são utilizados para a preparação desses bombons, como, por exemplo, o pé do bombom, que é você fazer literalmente uma camadinha de chocolate embaixo, né, para que você possa sustentar o bombom enquanto ele está sendo banhado e o recheio não rasgar, tá? Lá na frente no livro eu falo dos defeitos também que esses bombons podem apresentar, e aí eu explico o que é esse rasgar o recheio do bombom, que é quando às vezes o garfo, ele literalmente, né, penetra ali no recheio e aí ele não fica mais... vai apresentar furinhos de que pode até comprometer também
a questão da validade do bombom, né? Porque esse recheio fica exposto. Então, eu falo da parte de acabamento, também da embalagem, como deve ser feita a embalagem do bombom, né? Caracterizando que essa embalagem tradicionalmente é feita com papel chumbo e papel celofane, né? Se é bonito ou não, bom, isso é a questão, não é, eu acho que vai além da questão do que se gosta ou não se gosta, é uma questão cultural, faz parte da gente identificar esse bombom como sendo, né, o nosso bombom regional, ter esse tipo de embalagem, né? Qualquer coisa que fuja disso, a gente pode não reconhecer como bombom regional. Tá? Então, aí eu mostro o passo a passo, né, de colocar o bombom nessa embalagem, torcer adequadamente essa embalagem. Fala também dos kits presentes, que geralmente utilizam o miriti, cerâmica, né, marajoara, às vezes, né, compõem kits. E aí eu falo dos defeitos. Então, por exemplo, aqui a gente tem bolhas de ar, né, um defeito muito comum, assim, não fica uma aparência bonita, né? Então, são coisas que podem ser evitadas, e aí eu explico como se pode evitar também esse tipo de defeito. A questão do mofo, né, que fica com essa aparência assim esbranquiçada, o suor do chocolate, que são aquelas gotículas de água, e esse defeito aqui, se ele fica, se essa água fica em contato com esse chocolate, principalmente se são aquelas gorduras fracionadas e hidrogenadas, pode dar aquele sabor, né, que algumas pessoas identificam como sabor de sabão, porque realmente tem ali uma reaçãozinha que pode criar compostos que têm esse sabor de sabão. Então, tudo isso é explicado no livro, como acontece, como pode ser evitado, né? Aqui, por exemplo, de você ter recheios muito fluidos ou muito consistentes, né? Que isso também não é o mais adequado. Essa questão, olha, do bombom rasgar, tá? Quando a gente não faz o pezinho do bombom, ou dos recheios vazarem, né, pelo pé do bombom. Então, isso é tudo, assim, para registrar realmente e esclarecer, né, para as pessoas que se propõem a fazer essa atividade, que possam fazer com excelência, dentro daquilo que a gente identifica como nosso bombom regional. Eu falo também um pouco do aproveitamento, né, das sobras, né, da produção desse bombom, que são São muito pastilhas de cupuaçu? Isso, são as balas, né, de cupuaçu e também o salame de cupuaçu com castanha. Então, aqui no aproveitamento das aparas do chocolate, como o chocolate deve ser armazenado, depois o aproveitamento dos recheios e o preparo das balas também, né, das balas e do salame regional. E aí, basicamente, falo também do armazenamento, né, que é muito comum nas comercializações, principalmente de rua, né? Isso é considerado também uma comida de rua aqui na nossa região, então que é muito comum a venda, né, no isopor. E também é muito característico a gente levar esse bombom naquele famoso isopor paraense, né, Sim, que é sim. o forno. Ele se torna um brinde regional de preferência, não tenha dúvida. Você tem noção, nessa sua pesquisa, você chegou a algum dado da demanda em torno desses bombons? Olha, eu realmente não olhei muito essa questão dos dados assim mais econômicos, até porque é difícil encontrar registros assim de um produto tão específico, né? Mas assim, eu acho que fazendo uma pesquisa no aeroporto sobre, né, viajantes, né, quantos deles que estão levando iguarias do Pará, quantos levaram bombom regional, eu tenho certeza assim que vai ser assim um número bem grande, até porque por ser um dos produtos paraenses mais acessíveis, né? Mesmo considerando esses feitos com chocolate de origem, que seriam mais caros, ainda assim são brindes que têm o valor mais acessível de todos. E aí realmente é uma forma de você presentear muitas pessoas, né? Com um Com produto assim que algo tem exótico, gostoso. isso, exatamente. Luciana, Acho o próximo livro chega quando? Então, acho que o momento agora é realmente desse projeto, né, do Bombom Regionais da Amazônia. Atualmente, eu estou comercializando ele apenas no meu site, profiluferreira.com, mas a ideia é que ele em breve esteja também nas livrarias eletrônicas de todo o Brasil, as principais,
né? Para isso, eu ainda preciso fazer uma adaptação no documento, né? Porque atualmente ele está em PDF eletrônico e precisa passar para EPUB. Então, em breve, eu acho que até o final do mês, eu já vou conseguir colocar nas livrarias eletrônicas. Após isso, vem o projeto do livro físico, né? Então, ainda para o ano de 2002, eu acho que é o momento de viver muito assim o livro Bombons Regionais da Amazônia. Agora eu já tenho um acervo bem grande, né, para continuar o projeto dessa coleção do Doçaria Paraense. E aí, lógico, né, outro tema que também é muito toda a minha carreira é a questão do chocolate de origem. Então, em breve, deve estar saindo aí também o volume, né, Doçaria Amazônica, volume 2, chocolate de origem. E já tenho também um acervo bem grande em biscoitos artesanais paraenses. Poxa. Então, a gente, né, o Monteiro Lopes, Casadinho de Cupuaçu, Beijo de Moça, que às vezes a gente até olha assim, está tão familiarizado que a gente nem Quadradinho de identifica. maracujá. É tão difícil hoje a gente encontrar, né? É tão gostosa essa conversa sobre a doçaria paraense, porque cada vez que eu converso com uma pessoa diferente, né, a pessoa me fala de um produto. Então, é algo que, quando você fala, realmente evoca as memórias Sim, afetivas. e é muito interessante você se preocupar tecnicamente, fazer uma ficha técnica de cada um desses doces para que eles não desapareçam, né? Isso é muito Exatamente. importante. Que E bom. também não reapareçam em outros lugares com outros Sim, sim, nomes, sim, né? ainda tem isso, ainda Nós tem vamos isso. A gente não fazer dá o que... devido valor e outros podem dar. Exatamente. Professora Luciana Ferreira, muito obrigado por todas essas informações. Boa sorte nesse projeto. É um projeto que tende a dar certo, com certeza. É um projeto doce, tranquilo, que todo mundo aprova. E quando você lançar o próximo, venha conosco. Muito Com obrigado pela certeza. entrevista. Muito obrigada, agradeço todo o interesse e atenção e estarei aqui em breve, se Deus quiser. Até logo. Tchau.